Oi, eu sou a Bibiana e tá começando agora mais um episódio do podcast Mas Menina. Oi, pessoal, como vocês estão? Cheguei trazendo o nosso 8º episódio, sim. E o nosso episódio de hoje é todo pautado na vida conjugal. Vamos ver então hoje se é aquilo mesmo que as pessoas falam, que ai, depois que casa muda, melhora ou piora, ou se antes a pessoa já dava sinais, mas aí a gente foi lá. A gente quis casar mesmo assim e depois a gente vai no Reddit reclamar, né? Mas antes de entrar nas histórias de hoje, eu quero te lembrar de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Spotify, classificar a gente com as 5 estrelas, no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho. Estamos também no TikTok e Instagram, onde tem os cortes e alguns bastidores aqui do podcast também. E se você tem alguma história e quer ver ela contada aqui no podcast, você pode enviar para o nosso e-mail, masmeninapodcast@gmail.com. Lembrando que todas as histórias de ouvintes contadas aqui, sendo de vocês ou não, ou uma fofoquinha, que a gente também gosta, vai ser contada de forma anônima, né? Não vamos escancarar os nossos ouvintes. E se você quiser me seguir também no meu perfil privado, é @bibianaernest_ no Instagram. Dados todos os recados paroquiais, tudo vai estar na descrição do episódio, o nosso e-mail, as nossas redes sociais, como vocês fazem para mandar as histórias pra gente, tudinho bem explicadinho, de forma bem didática, vai estar aí na descrição do nosso episódio de hoje. Ditos recados paroquiais, vamos à primeira história de hoje, que é: Meu marido mudou completamente depois do casamento. Vamos lá. Eu não consigo entender por que alguns homens parecem mudar completamente depois que se casam. E pior ainda, quando nasce um filho, parece que a situação fica mais complicada. Isso aconteceu com 2 amigas minhas e, infelizmente, agora aconteceu comigo também. Amiga babado, né? Mas eu já ouvi falar e já testemunhei também em algumas relações de pessoas próximas que, assim, às vezes tem isso de mudar depois do casamento. Mas não só o homem, a mulher também, né? Porque, tipo assim, agora não é mais namorada, agora é uma coisa séria, agora é esposa, é marido. E também quando nasce uma criança. Uma vez me disseram uma coisa que eu não entendi. Mas agora, com o passar do tempo, eu entendo melhor. Nasce uma criança, morre um casal. E aí o casal tem que, assim, ó, tomar muito cuidado, tá muito conectado, tem que estar muito alinhado antes de ter esse filho ao longo dos meses de preparação para a chegada dessa criança, porque de fato, depois vocês não são mais marido e mulher, vocês são pais de uma criança. E infelizmente é onde muitos relacionamentos acabam, né? Mas vamos seguir aqui na história. Antes da gente casar, meu marido era maravilhoso. Ele me ajudava a limpar a casa, fazia as coisas que eu pedia sem enrolar uma semana inteira e até tirava o lixo sem que eu precisasse lembrar. Até tirava o lixo. Isso me pega, porque assim, se ele mora na casa, ele também produz lixo. Se ele mora na casa, ele também bagunça, ele também suja. Então não é obrigação dele também limpar? Então não é uma ajuda, né? Tipo assim, ele tem que fazer. É compromisso dele também. Mas enfim, vamos ver o que vem pela frente. Eu realmente achava que tinha tirado a sorte grande. Para mim, ele era o marido perfeito, mas bastou colocar a aliança no dedo que parece que outra pessoa entrou no lugar dele. De repente, ele virou alguém que não consegue fazer absolutamente nada dentro de casa. É como se tivesse desenvolvido uma alergia às tarefas domésticas. Entende? Alergia às tarefas domésticas. É assim, né? Tem pessoas que são assim. Casou e ao invés de ganhar a esposa, achou que ganhou uma empregada. Ai, já tô com ranço. E não foi só isso.
Passar tempo comigo, conversar, ter momentos juntos, tudo isso deixou de ser prioridade. Parecia que estar comigo tinha virado mais uma obrigação da lista dele. É, gente, eu acabei de falar lá em cima, né? Às vezes as pessoas mudam, né? Então é complicado. E infelizmente, tem pessoas que são assim. Eu nem acho que é por maldade. Elas querem muito uma coisa. É tipo uma criança. Quer muito um brinquedo. Quer aquele brinquedo. Ganha o brinquedo, já não tem mais tanta graça, sabe? Já não tem tanto interesse, já não brinca mais tanto. E aqui, trazendo assim, né, aqui pro ambiente dessa história, ele era perfeito, ele fazia tudo, antes de casar. Casou, agora parece que não tem mais graça, sabe? Parece que não fica mais passando tempo com a esposa, parece que estar com ela virou mais uma obrigação, mais um tiquezinho na lista. Então, vamos cuidar, né? Um ano depois, eu engravidei sem planejar. Errou! Errou. E adivinhe, isso também não mudou absolutamente nada. Enquanto eu passava horas enjoando, chorando e abraçada no vaso sanitário, ele continuava jogando videogame como se nada estivesse acontecendo. Parceirão, hein? E esse é parceiro. Agora o bebê nasceu. E eu cheguei no meu limite. Eu simplesmente não tenho apoio. Nem tomar banho em paz eu consigo. Porque esse infeliz fica perguntando quanto tempo eu ainda vou demorar, já que ele precisa terminar uma missão no jogo. Gente, que horror! Gente, assim, ó, o banho, pelo menos o banho, tinha que ser assim no dia inteiro. Pelo menos o banho, um momento relax dela e um momento só dela. Porque imagina, ela passa o dia cuidando do bebê. O bebê, quando não tá mamando num peito, tá mamando no outro. E tá chorando, e tá vomitando, e troca a fralda. E aí, quando ele tá em casa, que ela quer tomar, tipo assim, ter o momento de tomar um banho no dia, um banho decente, um banho premium, ela não consegue. Porque, tipo assim, ele fica lá na porta do banheiro. Vai demorar muito. Eu tenho que terminar a missão ali no meu jogo. A sua missão agora é ser pai. A sua missão agora é apoiar essa mulher. E, gente, assim, eu não sou mãe, né? Mas, pelo que eu vejo das minhas amigas, que a maioria já é, né? Porque, pra quem não sabe, eu tenho esse rostinho lindo, mas eu sou 30 a mais, né? Então, a maioria das minhas amigas já são mães. E a mulher, ela é mãe desde o momento que ela descobre a gravidez. Mas nem todo cara é pai desde o momento que a mulher descobre a gravidez. Às vezes o cara só vai ser pai quando o bebê nasce. Quando ele vê de verdade ali. Nasceu, saiu de dentro da mulher, a criança chorando. Daí nasce um pai, né? Então é complicado. Nem todos os homens, mas a maioria. Inclusive, existem estudos sobre isso, tá? Eu não estou aqui falando bobagem. Esses dias eu estava limpando a casa, dobrando roupa, fazendo comida e cuidando do bebê. Enquanto isso, ele estava tirando uma soneca de 3 horas. Ele estava tirando uma soneca de 3 horas. Ela estava limpando a casa, dobrando roupa, fazendo comida e cuidando do bebê. Ela estava fazendo 4 coisas. E ele estava tirando uma soneca. E ele tirou uma soneca de 3 horas. Gente, nem o bebê tira uma soneca de 3 horas. Acho que se o bebê tirasse uma soneca de 3 horas, a mulher seria mais feliz. Ela teria tempo para tomar um banho decente, ela teria tempo para arrumar alguma coisa da casa, ou ela teria tempo para tomar um banho decente e tirar um cochilo de 1 hora, vamos dizer assim. 1 hora, 1 hora e meia. Se o bebê dormisse 3 horas. Mas o bebê não dorme 3 horas. Mas o pai da criança dorme. Também, né, depois de jogar videogame, tá exausto. Aí já tô com ranço. Aí pra mim é separa. Quando finalmente ele acordou, olhou pra mim e perguntou: Você não está cansada? Por que você não vai tirar uma soneca? Eu olhei pra ele e perguntei: Se eu for dormir, você vai fazer alguma dessas tarefas?
as tarefas de casa que ela estava fazendo, né? E ele respondeu na maior tranquilidade do mundo. Não. Você pode terminar tudo quando acordar. Mas, menina, que homem lazarento! Tipo assim, não, larga tudo aí, a casa é essa zona, o bebê de fralda cheia, deixa, vai dormir um pouquinho. Quando tu acordar, tu faz as coisas. Gente, que ódio. Naquela hora, eu senti uma raiva tão grande que parecia que eu estava pegando fogo por dentro. A única razão de eu não ter gritado foi porque o bebê tinha acabado de dormir. A mulher não pode nem surtar. Ela queria surtar, ela não pôde surtar, porque o bebê tinha acabado de dormir. Vai que esse bebê acorda e demora pra dormir de novo, né? Aí ela, ó, guardou o surto. Aí depois, vai na sacada de casa, na janela de casa, abre a janela e grita. Ah, é louco. Nem sempre. Minhas amigas dizem exatamente a mesma coisa. Antes do casamento, os maridos eram atenciosos, participativos e carinhosos. Depois, pareciam outras pessoas. É porque antes eles não eram maridos, né? Antes eles eram namorados, eles eram noivos. Então eles eram legais. Aí assim, ai, virou marido, virou uma escrotidão sem fim. Que isso, gente? As duas já estão se divorciando. E, sinceramente, se o meu marido não aceitar fazer terapia de casal comigo, estou pensando em seguir o mesmo caminho. Veja que ela ainda quer tentar, né? Por muito menos outras mulheres já teriam, assim, largado de mão. Mas eu super entendo ela, né? Porque antes ele era diferente, ele era legal. É diferente de um cara que sempre foi escroto, sempre foi palha, e aí casou e isso intensificou. Isso é uma coisa. Agora ele não, ele era legal. Ele era legal antes. E aí casou, ele deixou de ser. Então, digamos que ela quer resgatar o parceiro. Não vamos julgar uma mulher por tentar, né? Uma mulher aí, uma criança que é recém-nascida. Ninguém pode julgar essa mulher, porque os hormônios dela ainda não tá, né? Enfim. Hoje eu até entendo porque tantas pessoas acabam se divorciando. O que eu não consigo entender é outra coisa. Por que algumas pessoas fazem tanto esforço para parecer perfeitas antes do casamento e depois simplesmente deixam de colaborar dentro da própria casa? Por que fingem ser parceiros incríveis, mas quando a porta de casa fecha, deixam toda a responsabilidade nas costas da mulher? Também queria entender. Se você descobrir a resposta, manda pra gente aqui no masmeninapodcast@gmail.com. E outra coisa, por que tantas mães ainda defendem esse tipo de comportamento dos filhos? É isso, né? A mulher sempre ficando sobrecarregada com coisa de casa e filho e não sei mais o quê. E às vezes ainda tem umas sogras assim, demoníacas. Que, ai, não sei o quê. Gente, assim, ó. Mãe de menino. Existe um podcast que chama Se Essa Sogra Fosse Minha. Que é assim. É sempre a mãe do menino. Tem história que é a mãe da noiva, às vezes. Mas assim, ó, a maioria é a mãe do cara. Sabe? São as sogras das mulheres. Então, tipo assim, vocês, minhas amigas lindas, que estão assistindo o podcast, que estão ouvindo a história, que são mães de menino, criem os seus meninos não para odiarem mulheres, não para fazer das mulheres empregada, sabe? Criem para ser pessoas boas com outras mulheres. Porque, olha, tem força de história sobre isso, tá? E é muito triste. Vamos voltar aqui. E seguinte, antes que alguém venha aqui nos comentários dizer, ah, mas nem todo homem, calma. Nem toda mulher passa por isso também, tá? Eu quero dizer que, tipo assim, nem todo homem age assim também. É bom ressaltar, né? Porque vocês vêm nos comentários, não estamos generalizando, mas infelizmente é a maioria, porque a gente sabe que existe muitos e muitos relatos parecidos com essa história.
não tem o que fazer, infelizmente. E é justamente por isso que esse assunto gera tanta discussão, divide tanta opinião, né? Então a história é essa. Eu quero saber se vocês conhecem alguém que já passou por esse tipo de situação. Eu acho que isso acontecia muito no tempo dos nossos pais e avós, né? Porque o casal geralmente só ia morar junto depois que casava. Antes de casar, era cada um na sua casa. Então, assim, era tudo muito lindo, as relações eram muito boas, eles se encontravam, né, na casa de um, na casa de outro e tudo ia muito bem. E aí, quando casava, que iam os dois para dentro da mesma casa, acontecia, né, situações muito parecidas com essa. Então, eu acho que hoje em dia, isso já é um pouco mais desmistificado, porque as pessoas têm ido morar junto antes de casar. Feito esse test drive. Eu sou super a favor. Inclusive, eu vivo este test drive. Será que um dia o editor vai botar uma aliança nessa gatinha aqui? Só o tempo dirá. Mas nós estamos fazendo o nosso test drive. E como somos pessoas de criações, ao mesmo tempo que parecidas, muito diferentes, no ambiente familiar, a gente tem as nossas diferenças. Então, tipo, é muito importante que a gente já esteja vendo hoje se dá pra levar ou não, sabe? Ah, porque ele até tirava o lixo. Gente, ele tem que tirar o lixo, lixo, ele faz bagunça, ele faz sujeira, ele tem que fazer as coisas de casa. Não é assim, ah, fulano tem que ajudar. Não, não é ajuda. Ele mora lá, é um compromisso dele também. Ai, mas enfim, me conta nos comentários o que vocês acham sobre isso. O meu pensamento é esse, eu não abro mão, até que me mostrem o contrário. A Bibiana tá errada por X, Y, Z, aí se eu ver que é realmente, tá, vou mudar. Mas se eu ver que não é, eu vou dizer não. Não vai estar sendo. Vamos para a segunda história de hoje, então, que segue nessa mesma temática aí da vida conjugal, né? O título da segunda história é: Meu marido destrói ou esconde as minhas coisas quando está com raiva. Será que eu estou exagerando? Pelo título, eu já vou dizer, não tá exagerando. Porque assim, como assim destrói as minhas coisas? Como assim fica com raiva e destrói as minhas coisas? Tá achando que é o quê? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu e meu marido estamos juntos há 13 anos. Hoje eu tenho 30 anos e ele 31 anos. Temos 2 filhos e até pouco tempo atrás ele nunca tinha feito nada parecido com isso. É justamente por isso que eu estou tão confusa. Sempre que ele fica bravo comigo, ele joga fora, esconde ou destrói alguma coisa que é minha. Tudo começou quando ele quebrou meus fones de ouvido. Depois disso, isso virou um padrão. Ele despirocou, né? Ele despirocou. Já pegou algumas coisas minhas e sumiu com elas. Jogou outras no lixo e, mais recentemente, simplesmente jogou fora o meu vibrador. Ficou com ciúme do vibrador? Será que o vibrador estava trabalhando mais que ele? Talvez. Quando eu perguntei por que ele achava normal destruir ou pegar coisas que eram minhas, ele fez cara de quem não estava entendendo o problema. Depois respondeu que o vibrador estava prejudicando o nosso relacionamento. Claro, o vibrador, o brinquedo, estava divertindo muito mais do que ele, né? Porque o vibrador, ele não joga tuas coisas fora. O vibrador não quebra teu fone de ouvido. Aquilo me deixou completamente sem reação. Eu nunca recusei sexo com ele. Na verdade, a nossa vida íntima acontece menos do que gostaríamos, porque temos filhos pequenos e ele vive cansado ou estressado. Ai, olha que ranço. O mais curioso é que foi ele mesmo quem me deu esse vibrador anos atrás. Depois que eu contei que quase nunca conseguia chegar ao orgasmo durante a relação. Mas, menina, assim como deu, tirou o presente, né? Na época, ele entendeu perfeitamente. Agora, de repente, aquilo virou um problema. Mas o que mais me dói não são nem os objetos. É perceber que parece ser uma questão de controle. Sempre que alguma coisa me faz bem, me traz conforto ou me deixa feliz, vira alvo quando ele está bravo. Isso aqui eu acho um surto.
Eu não sei vocês, mas eu acho um surto, porque, tipo, o cara acha que ele simplesmente pode quebrar ou se desfazer de coisas que não são dele, sabe? E, tipo assim, me soa como um castigo, igual a gente faz com criança. Ah, não tirou nota boa, vou tirar esse videogame. Ah, não obedeceu, vou tirar esse boneco que você gosta. Ah, não vai assistir TV. Isso não é postura pra se ter com a tua esposa. Isso não é uma postura adulta, sabe? É difícil. Outra coisa que ele faz é usar minha saúde mental contra mim durante as discussões. Ele vive dizendo que eu preciso tomar meus remédios. Eu faço tratamento com antidepressivos e ouvir isso durante uma briga é muito cruel. Parece que ele quer dizer que o problema sou eu e não a forma como ele está agindo. Eu já expliquei várias vezes o quanto isso me machuca e pedi para ele parar. Mesmo assim, ele continua. Aqui chegou num nível total de desrespeito para mim. Isso aqui para mim é desrespeito. Não se usa isso. Isso é uma fraqueza dela, né? É um ponto sensível para ela. Então, e ele sendo o marido dela, ele deveria ser a pessoa que mais protege ela, a pessoa que mais cuida dela. Não a pessoa que usa isso contra ela num momento de fragilidade, num momento que, assim, numa briga. Pra mim, tá tudo errado. Também existe outra coisa que ele faz com frequência. Sempre que brigamos, ele ameaça pedir o divórcio ou diz que está preso nesse casamento. Ele sabe exatamente o quanto isso me destrói. Já chorei e implorei para que ele nunca mais falasse isso. E mesmo assim, ele continua usando essas palavras para me machucar. Ele, na hora do conflito, parece que perde a argumentação, né? Aí ele parte pro lado de ferir, né? De magoar. E ele sabe o que machuca ela. Por quê? Ela já externalizou pra ele, né? Ela verbalizou. Ela diz aqui, já chorei e implorei para que ele não falasse mais isso. E aí ele pega isso que ela já pediu para ele não fazer mais e faz. Pra mim, ele é um otário. E como eu disse lá no começo da história, ela não tá exagerando. É como se ele fosse me provocando aos poucos. Ele insiste, 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 até que eu explodo. E quando isso acontece, de alguma forma a culpa sempre acaba sendo minha. Claro, óbvio. Porque daí quando a mulher explode, ela é o quê? Ela é doida, ela é maluca, ela é surtada, ela é pirada, ela é descontrolada. Normal. Típico de manipulador, de relacionamento tóxico. Ai, eu já tô com pena dessa mulher. Ai, eles têm 2 filhos, né? Sinceramente, eu estou começando a sentir que estou perdendo a noção do que é normal. E esse não é o homem com quem eu me casei. Eu não sei se isso é abuso emocional, se esse comportamento está piorando aos poucos ou se realmente eu estou exagerando. Então me digam, eu estou exagerando ou vocês também acham que isso passou de todos os limites? Vocês enxergam aqui que ele tá abusando tanto do emocional dela que ela já tá se duvidando do que é normal? Pra mim, isso aqui já passou do limite, ó. Faz horas. É o típico perfil de abusador emocional, sabe? Eu não sou formada na área da psicologia, né? Mas vocês aí me digam, vocês que são formadas na área da psicologia, se isso aqui não é o perfil do abusador emocional total, assim. Eu aqui tô falando assim, carregando os meus anos de terapia, né? E, e as críticas que ele faz dela, falando que ela tem que se tratar, e aí ele fica instigando ela até o ponto dela explodir, ele já sabe que ela vai explodir, né? Ele já sabe o que é sensível pra ela. Então, gente, ela nessa situação, eu tenho pena dela. Para mim ele é péssimo. E ele inverte a situação, sabe? Olha, vou dizer pra vocês. Eu, com muitas horas do podcast Não Inviabilize da nossa amada Déia Freitas, que vocês com certeza conhecem, pra mim é separa. Pra mim é não. Pra mim é divórcio, né? Formada aqui na Universidade Pônei. Gente, não, pra mim é não. Ele é péssimo, péssimo marido. E, tipo assim, ele tá sendo um péssimo pai. Porque eles têm 2 filhos, mas ele não diz, né, se são menino e menina, enfim. Mas ele tá mostrando pra criança como tratar uma mulher.
como tratar a própria mãe. Daqui a pouco essas crianças vão crescer e vão começar a chamar a mãe de louca. Vão crescer e vão começar a abusar emocionalmente dessa mãe. Por quê? Porque elas querem? Não, porque elas veem o pai fazer, né? E aí eles vão replicar. E pra mim ele é um ser humano horrível e ele é escroto. Vocês concordam comigo? Porque assim, eu acho ele um ser humano horrível. Então me conta nos comentários o que vocês acharam da segunda história de hoje. Se vocês acham que ela tá exagerando, né? Respondendo a pergunta dela, que ela perguntou, ai, será que estou exagerando? Pra mim ela não tá exagerando, pra mim ele tá assim, abusando emocionalmente dela num nível absurdo. Ai, pra mim ele é horrível, pra mim é separar agora, sabe? É isso. Fiquei irritada. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje e a gente segue querendo saber por que que algumas pessoas mudam tanto depois do casamento. Parece assim que escorregou a aliança no dedo, aconteceu ali uma metamorfose, né? Uma metamorfose negativa. Mas isso também acontece quando as pessoas vão morar junto, tá? Já vi casos de pessoas que quando era cada um na sua casa, o relacionamento era lindo, era tipo assim, papo de quero ter essa relação. E quando foram morar junto, péssimos. Então, me contem nos comentários o que vocês acharam das histórias de hoje e o que vocês acham sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado das histórias e espero que aqui ninguém passe por isso, ou se está passando, que consiga reverter, que consiga sair disso, né? Que vocês saibam se valorizar e pontuar o que vocês não gostam, né? Tanto as meninas quanto os meninos. E se não tiver uma melhora do parceiro, que vocês consigam se desvencilhar disso e irem ser felizes, né? Sem esse peso aí. Dito isso, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho, deixa 5 estrelas pra gente no Spotify, segue a gente no Instagram, segue a gente também no TikTok. E se tiver alguma história de vocês, história da vizinha, história da amiga, da inimiga, do chefe, da sogra, da cunhada, da prima, da irmã, manda pra gente no masmeninapodcast@gmail.com. Eu vou adorar contar as histórias de vocês aqui, sempre lembrando que é de forma anônima as histórias enviadas no e-mail, tá bom? Um beijão para todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Me irritou. Esse cara. Da segunda história. Da primeira também. Mas da segunda,